18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, muito boa noite para você que está ligado em 100,7. Boa noite para você que está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos aqui novamente, Karime, é um prazer inclusive, né, começarmos mais uma edição do 18 horas para você que está ligadinho aí em 100,7, principalmente para você que está nos aplicativos, para você que está no Mano e é claro para você que está sintonizando aí no seu rádio. Muito boa noite. Mais uma vez estamos juntos, mais uma edição do 18 horas, terça-feira, Karime Leão, e hoje é dia 16 de junho e nós estamos em 2020, não é isso? Boa noite. Exatamente, um ano emblemático para a história 2020. de todos, sem dúvida alguma. Muito boa noite para você, obrigada pela sua companhia, você sintonizado em 100,7, para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano. Boa noite, especialíssimo para Cídio Soares. Olha boa aí, noite, Cidão. querido. Boa noite. Tudo certo? Tudo bem? O clima de verão chegou mesmo, tá um absurdo de quente. Tá um absurdo. Vamos ver se a gente toca esse programa hoje também pra cima, é muito quente. O ar já não vence, Sempre, né? O né? ar-condicionado já não vence, né? É verdade, já não Cara, é. não, olha, com ar-condicionado aqui em casa é diferente. Por quê? Ele fica ligado um tempo aqui, daqui a pouco eu tenho que botar um agasalhozinho aqui que o negócio Fica pega. frio, né? Beleza. Olha, que luxo. E parece que a flexibilização, né, está acontecendo mesmo. Olha só, vários estados brasileiros seguem com a flexibilização da abertura das atividades econômicas. Olha só, o Rio de Janeiro é um deles. E hoje à tarde o prefeito Crivella confirmou que a segunda fase do programa de flexibilização começa amanhã e o plano de retomada aí prevê o retorno das competições esportivas, mas o detalhe, né, os portões ficarão fechados para o público, né? Pois é, Carlão, exatamente, tá? E já tem previsão de um jogo que deve acontecer já nesta quinta-feira, dia 18. Onde, gente? No Lá no Maraca, lógico. É. A partida, no entanto, ainda depende da confirmação da Federação do Estado do Rio de Janeiro, que vai reunir quarta-feira para decidir. Mas o Botafogo e o Fluminense já avisaram que não querem jogar aí nesse primeiro ciclo, não. Fora. É isso mesmo, Karime. Olha, por conta desse impasse, o prefeito do Rio anunciou que vai ser preciso fazer aí um acordo tipo, quem quiser jogar, joga. Quem não quiser jogar, a decisão vai ser respeitada e o time só vai entrar em campo no mês de julho. E ainda segundo a prefeitura, se confirmar a partida no Maracanã, os jogadores vão entrar por um portão que não tem nenhuma ligação com aquele hospital de campanha, né, que funciona no local. E além disso, todas as normas de segurança devem ser respeitadas e com a fiscalização da vigilância sanitária. Será que já é hora já de começar essas atividades aí? Será, Cid? Cid? Que é, Cidão? Não sei. Então, Vamos ver, né? Sei lá, porque olha só, o Vasco, a gente chegou a comentar aqui, né? Vários jogadores confirmaram 16 positivo. jogadores, 16 né? por aí para a Covid-19. Foi até tema de um artigo no New York Times, né? Times. E eles criticavam justamente a gente já esperou até agora, né? Pode esperar um pouco mais, eu também tá acho. tão perto, enfim. Vai Principalmente essa atividade, que é uma atividade bem coletiva e de contato, né? Pois é, vai depender aí desta reunião que acontece amanhã, para ver se eles vão voltar ou não. Também acho cedo. Muito bem, são 6h04 em Manaus e nós estamos com você mais uma vez e começando mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha, se passou mais de um dia sem que o governo Wilson Lima se manifestasse sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça de investigar o eventual envolvimento do governador na compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos. Também não emitiu nenhuma nota oficial sobre a conclusão da CPI da pandemia, né, da Assembleia Legislativa, que não só constatou o superfaturamento na transação, mas também a fraude no processo de tomada de preço para beneficiar a empresa FJAP Companhia Limitada, que tem como nome fantasia Veneria, né? Adega, mais conhecida também como loja de vinhos, que vende ventiladores pulmonares. Bom, Carlão, e essa compra no valor de R$2.900.000 virou escândalo nacional, sendo notícias nos principais meios de comunicação do país. Justamente porque o valor pago pelo governo aqui do Amazonas foi muito acima da média do mercado e também pelo fato do governador Wilson Lima ter defendido com entusiasmo essa transação. O sol voltou a brilhar, mas pro governo o tempo ficou meio escuro, hein? Bastaram algumas horas aí de investigação e 2 depoimentos
para os membros da CPI da pandemia descobrirem aí que as duas empresas envolvidas nessa negociata tiveram lucro, olha só, de R$1.900.000. Só a loja de vinhos lucrou R$496 mil, fraudando o processo, né? E comprando os ventiladores da empresa Sonoar, que ofereceu os mesmos produtos a preços menores para o governo, mas que foi desconsiderada. Agora, Cid Soares e ouvintes em 100,7, falta saber quem, né? Essa é a pergunta. Quem está por trás desse grande negócio? Quem autorizou a compra de produtos inadequados para atender a pacientes graves de Covid-19 em UTIs por preços superfaturados? Isso é que promete revelar aí, nós estamos inclusive esperando a CPI até a próxima semana. Bom, e hoje a CPI ouviu o dono da FJAP da loja de vinhos, Fábio Passos, que muito nervoso confirmou que não tinha dinheiro para comprar os aparelhos. Ele revelou que conseguiu R$2.500.000 com o empresário Cristiano Cordeiro, preso pela Polícia Federal em 2006 na Operação Saúva por desvio de recursos da merenda escolar. O caminho do dinheiro dessa transação começa a aparecer e as informações são cada vez mais nebulosas, como explica o repórter Azaf Augusto. O dono da empresa FJAP, Vineria Adega, Fábio Passos, que vendeu ventiladores pulmonares ao governo do Amazonas com valores acima do praticado no mercado, disse que não tinha recursos para comprar esses aparelhos e que emprestou de forma relâmpago R$2.500.000 da empresa Big Trend Empreendimentos, supermercado Big Amigão, diretamente com o empresário Cristiano da Silva Cordeiro. O empresário Cristiano foi preso em 2006 pela Polícia Federal por comandar um esquema pelo qual as empresas fraudavam licitações e se juntavam para oferecer gêneros alimentícios a órgãos federais, estaduais e municipais. Ele era considerado a saúva rainha pela PF e comandava o grupo de empresas com maior movimentação no esquema: a Gold Distribuidora de Alimentos, a Norte Distribuidora, a Distribuidora Petronina, a Global Logística e a Big Norte. Fábio Passos disse que Cristiano é seu amigo pessoal e o emprestou dinheiro para comprar os respiradores, por ele não conseguir empréstimo no banco. Fábio é a quarta testemunha a prestar depoimento na CPI da pandemia sobre a compra dos respiradores e durante todo o depoimento, o empresário se mostrou nervoso ao responder as perguntas. Ele confirmou que comprou os respiradores da Sonoar por R$87.000 e revendeu por R$104.000 e disse que teve um baixo lucro por conta dos impostos. Foram 28 equipamentos vendidos à Suzan por R$2.900.000. Eu tenho uma carga tributária de 200 e poucos mil. É proibido eu tenho um lucro de 6%, 5%? Fábio Passos disse que a dona da empresa Sonoar, Luciana Andrade, entregou os equipamentos pessoalmente no Hospital Newton Lins, a Suzan. Mas, em seu depoimento, a dona da Sonoar disse que não tinha conhecimento do certame da Secretaria de Saúde e que não sabia que a FJAP estava vendendo para a Suzan. O empresário também relatou que fez a proposta à Suzan no dia 6 de abril e no mesmo dia emprestou milhões de reais e no dia 7 comprou da Sonoar os equipamentos. No dia 8 de abril, a Suzan informou que a FJAP havia vencido o processo e no dia 9 ele já recebeu o pagamento, mesmo sem a entrega de todos os 28 equipamentos comprados. De acordo com o deputado Péricles, no dia 13 de abril, depois da venda dos respiradores, o empresário mudou o nome fantasia da empresa, que antes era Adega Vineria, para FJAP Importes. O deputado também ponderou que a empresa nunca foi do ramo de equipamentos hospitalares. Mesmo assim, assumiu o risco de emprestar milhões de reais para comprar equipamentos e vender para o governo, sem, em tese, saber que iria ganhar o contrato. O deputado Wilker Barreto afirmou que as informações no depoimento de Fábio Passos são desencontradas em relação ao depoimento da dona da Sonoar. Mas nós temos informações de todo o processo. Toda essa data do dia 6 é anterior à data de lançamento no sistema, que foi dia 8. Ou seja, o senhor já tinha o acordo, já tinha a proposta, já tinha se endividado todo e poderia perder por 1 centavo. Os depoimentos da CPI da pandemia ainda não encerraram e continuam hoje e amanhã. Azaf Augusto para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, só o fato de não aceitarem os preços da Sonoar, que eram os menores, já caracteriza esse esquema, né? E é preciso destacar que a CPI da pandemia está fazendo um trabalho surpreendente, investigando, tomando depoimentos
estão ajudando a montar o quebra-cabeça desse escândalo com dinheiro da saúde no momento em que o Amazonas vivia a sua pior crise sanitária. Pois é, Cid, aqui o pessoal do aplicativo Humano participando do programa e eles estão super apoiando todos os deputados, todo o trabalho que está sendo feito nessa CPI da pandemia. Inclusive tem um comentário aqui dizendo que isso aí é só a ponta desse iceberg. Muitas outras coisitas vão aparecer neste nebuloso, cabuloso e sinistro governo. É o que explica, que é o que fala e comenta aqui o nosso ouvinte pelo aplicativo Humano. E Sim. O que está sendo descoberto é, claro, é por quê? É consequência do quê? Da ganância por lucros e muita gente morreu por falta de ventiladores pulmonares. O governo Wilson Lima comprou apenas 26 desses aparelhos que não serviam para o tratamento dos pacientes em estado grave nas UTIs. Muitas pessoas morreram e isso é fato. Muitas pessoas morreram aqui em Manaus por falta de ventiladores mecânicos e isso foi bastante denunciado também na mídia local e nacional. Academia, o que todos nós estamos aguardando, né? E uma hora dessa vai acontecer é que os responsáveis por toda essa história vão ser identificados e exemplarmente punidos. A Procuradoria-Geral da República está investigando esse contrato por ordem do Superior Tribunal de Justiça e a qualquer momento poderemos ter aí, né, uma operação da Polícia Federal intervindo direto aqui no estado. 18 horas. E a polêmica sobre a chamada Lei do Gás, que regulamenta o mercado de gás natural no Amazonas, continua a movimentar o meio político. Hoje, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Josué Neto, do PRTB, desafiou o governador Wilson Lima a apresentar um novo projeto no prazo de 2 semanas. Caso contrário, o veto do governador ao projeto de lei aprovado na Assembleia vai ser votado pelos deputados em julho. Vamos conferir os detalhes desta história agora na reportagem de Azaf Augusto. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, disse que vai dar 2 semanas para o governador Wilson Lima enviar um novo projeto que abre o mercado de gás do estado. A declaração foi dada hoje, durante a sessão virtual da casa, e Josué afirmou ainda que abre mão do projeto dele sobre o mercado de gás, que recebeu o veto total do governo, retornou à Assembleia e agora está pronto para ir à votação, e os deputados decidem se derrubam ou mantêm o veto do governo. Peço ao governo do estado que nos entregue esta lei nas próximas 2 semanas e a gente destranca a pauta, veta o meu projeto de lei, não tem problema nenhum, e vamos aprovar a lei de origem governamental. A líder do governo, deputada Joana Dark, acusou os deputados de estarem fazendo lobby em cima do projeto da Lei do Gás e por defender interesses pessoais. Logo em seguida, o deputado Serafim Correia, que é relator do projeto e apresentou voto contrário ao veto, disse para Joana apontar quem são os deputados e não apenas jogar acusações. Joana não respondeu ao questionamento de Serafim. Quando vetou o PL, o governo instituiu uma comissão especial para fazer uma revisão da legislação e da política estadual de energia e gás, a ser encaminhada à deliberação dos deputados. Mas até o momento, essa comissão não emitiu parecer. Josué Neto, deputados de oposição e até alguns de situação, esperam que o governo envie um novo projeto antes do período de leilão internacional para exploração de gás, que deve acontecer em agosto. Com a abertura do mercado de gás no Amazonas, pelo menos 17 municípios do interior do estado serão beneficiados diretamente com royalties e a geração de empregos que podem chegar até 10 mil, segundo informou Josué Neto. Azaf Augusto para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, tá aí mais um assunto super polêmico, né? E que envolve muitos interesses. E a tendência é que essa discussão seja prolongada por mais algum tempo. Afinal, envolve quebra de contrato, interesses de novas empresas em explorar o mercado de gás natural aqui no Amazonas e, consequentemente, muito dinheiro em jogo. 18 horas. Olha, o general Algacir Antônio Poulsen é finalmente nomeado para a superintendência da SUFRAMA em edição extra do Diário Oficial da União. Saiu. A posse está marcada para amanhã e a bancada do Amazonas diz que a defesa do modelo de desenvolvimento vai continuar sim. A reportagem é de Odiné Araújo. A
Superintendência da Zona Franca de Manaus mudou de patente. Saiu um coronel e entrou um general para o cargo de superintendente da SUFRAMA. A nomeação do general de reserva, Algacir Antônio Poulsin, foi publicada ontem em edição extra do Diário Oficial da União. Ele substitui o também militar coronel da reserva, Alfredo Menezes, que estava à frente da autarquia desde fevereiro do ano passado. Coronel Menezes pediu a exoneração da SUFRAMA no início deste mês e é pré-candidato à Prefeitura de Manaus pelo Partido Patriotas. O general Algacir Antônio Poulsin tem 55 anos, nasceu em Santa Catarina. Foi comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, em Boa Vista, Roraima, chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia e chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia. Também coordenou, entre outras, operações de combate a ilícitos nas fronteiras do país e de apoio humanitário na Amazônia, incluindo atividades de apoio às comunidades indígenas. Passou para a Reserva Ativa do Exército Brasileiro em 13 de setembro de 2019. A nomeação do general mobilizou parte da bancada da Câmara Federal em Brasília. Os deputados federais desejaram sucesso ao novo superintendente e se colocaram à disposição na luta pela preservação do modelo. É o caso dos deputados federais Sidney Leite, Bosco Saraiva, Marcelo Ramos e Capitão Alberto Neto. Desde já desejo êxito ao general à frente do comando da SUFRAMA, que a gente possa ter uma relação de boa interlocução com ele e com toda a bancada, no sentido de caminharmos juntos com um único objetivo, de fortalecimento do modelo de desenvolvimento regional da Zona Franca de Manaus, bem como de trazer novos investimentos, garantir a manutenção do já existente, trazer novos investimentos, gerando divisas, oportunidade, emprego e renda em toda a Amazônia Ocidental. Minha impressão é que ele será um bom administrador e que juntos, a SUFRAMA e a bancada do Amazonas, estaremos lutando pela defesa do nosso polo industrial neste difícil momento da economia brasileira que estamos atravessando e que tende a se agravar. Quero dar as boas-vindas ao general Poulsin, que assume a SUFRAMA, ele que é um homem que já tem laços com o povo do estado do Amazonas, desejar sorte, colocar o meu mandato à disposição, na certeza de que quando digo isso, digo em nome de toda a nossa bancada federal, dos 8 deputados federais, dos 3 senadores, que se disponibilizam a ajudar em todas as ações do novo dirigente da SUFRAMA. A Zona Franca tem um prazo de validade e é imperativo surgir novas matrizes econômicas, e a tecnologia e inovação é, sem dúvida nenhuma, por meio da inovação da bioeconomia, da biotecnologia, utilizar a nossa biodiversidade para gerar emprego e renda para o nosso povo. Menos otimista com a mudança na SUFRAMA, o deputado federal Zé Ricardo diz que espera do novo superintendente alguma ação efetiva para fortalecer a instituição. Na verdade, o governo federal, através do Ministério da Economia, não está dando nenhuma importância à SUFRAMA e como um agente de desenvolvimento regional. Deveria fortalecer, deveria ampliar funcionários, e a SUFRAMA deveria ser um órgão de busca de empreendimentos, de investimentos para a região e para Manaus e para Amazonas. Isso não está acontecendo. Então, sai um militar, coloca outro militar, pessoas que não têm nada a ver com um órgão tão importante como a SUFRAMA. O general Poulsin é o 4º militar a assumir a superintendência da SUFRAMA desde sua criação e o primeiro general a comandar a autarquia. Os outros 3 militares foram os coronéis Floriano Pacheco, em 1967, Joaquim Pessoa Igrejas Lopes, em 1983 e Alfredo Menezes, em 2019. A posse do novo dirigente da SUFRAMA está marcada para amanhã, às 2 da tarde, pelo horário local. Volto com vocês. Deixa eu ser otimista também, né? Afinal de contas, foram os militares que criaram realmente aqui toda essa modelos, essas ações, né? Que prosseguem se manter até hoje, como é a Zona Franca de Manaus. E esse general, o general Algacir Poulsin, é um profundo conhecedor da Amazônia. Não vai ter dificuldade nenhuma para comandar a SUFRAMA. Nós teremos dias difíceis, claro, no polo industrial de Manaus por causa da pandemia que está afetando aí durante
duramente a nossa economia, mas como homem do Exército, escolhido pelo próprio presidente da República, ele vai ter instrumentos necessários para alavancar os negócios na Zona Franca de Manaus, sim. Essa é a nossa torcida e nós desejamos aqui sucesso ao novo superintendente. E atenção, o desembargador concede liminar e suspende trabalhos da CPI da pandemia. O desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Chincharo acaba de conceder liminar, suspendendo os trabalhos da CPI da pandemia, atendendo a uma ação interposta pelo deputado Felipe Souza. O desembargador considerou que houve ilegalidade na indicação dos nomes para compor a CPI. 6h21 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Ô, Carimilhão, com a música aí, olha só, In Your Eyes, né? Robin Schultz aponta aí um novo caminho, né? Da escuridão aí de volta para a luz, né? Ele está, né, iluminado aí, né? O single está disponível em todas as plataformas digitais. Exato, então vamos abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas com Robin Schultz e Alida com In Your Eyes. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6h25 em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. A primeira da playlist a gente abriu com Robin Schultz e Alida In Your Eyes. Você conferiu mais uma aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Carimilhão, hoje o dia foi um dia nublado, né? Durante aí boa parte do período e aí no finalzinho da tarde abriu um sol bacana. Vamos saber qual é a previsão de hoje, para hoje à noite com Carimilhão. Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 81%. Mix. Bom, e hoje, hein, a TV Norte, afiliada do SBT no Amazonas, divulgou a primeira pesquisa registrada no TRE, hein, para a Prefeitura de Manaus. Atenção, hein? E segundo o Instituto Real Time Big Data, o ex-governador Amazonino Mendes, do Podemos, lidera a disputa com 26% das intenções de votos. 11 pontos a mais que o segundo colocado, que é o ex-deputado Davi Almeida, do Avante, né, que aparece com 15% das intenções de votos. E em terceiro lugar estão empatados o senador Eduardo Braga, do MDB, e o deputado federal José Ricardo, do PT, ambos com 6%. Em seguida aparecem Serafim Correia, do PSB, com 5%, e os deputados Alberto Neto, do Republicanos, e Josué Neto, do PRTB, com 4%. Essa pesquisa ela foi realizada no período de 8 a 1º de junho e ouviu 1.100 eleitores de todas as zonas eleitorais aqui de Manaus e está registrada no TRE. O campeão de rejeição é o senador Eduardo Braga, com 24% dos eleitores, dizendo que não votariam no senador de forma alguma para prefeito de Manaus. Essa pesquisa confirma os últimos resultados divulgados por outros institutos que mostram Amazonino Mendes na liderança isolada. Se a eleição fosse hoje, teríamos um segundo turno entre Amazonino e Davi Almeida, mas a pesquisa do SBT Big Data não divulgou o cenário para o segundo turno. E ontem, Karine, olha, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a eleição de 4 de outubro deve ser adiada mesmo para uma data entre 15 de novembro a 20 de dezembro. Tudo depende ainda da pandemia da Covid-19. E o mais certo, né, nessa história toda aí é que a eleição vai acontecer este ano. Isso daí já está definido já. E a posse dos eleitos será dia 1º de janeiro de 2021. E agora atenção, né? Uma dica, uma informação importante aqui. O eleitor, né, tem que ter uma consciência e escolher aí o melhor para dirigir a nossa cidade. Isso é muito importante. 18 horas.
Olha aí, o juiz da 2ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que é o Moacir Pereira Batista, reconheceu a filiação do ex-superintendente da SUFRAMA, o coronel Alfredo Menezes Júnior, ao Partido Patriota. O pedido para ser incluído na lista especial do partido foi assinado e abonado no dia 4 de abril de 2020, mas os funcionários responsáveis pelo processamento não incluíram a filiação no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, e com a filiação reconhecida pelo TRE do Amazonas, o coronel Menezes, que na semana passada deixou a superintendência da SUFRAMA, agora está apto para concorrer nas eleições municipais deste ano. E ontem à noite, nas redes sociais, Menezes anunciou nesta quarta-feira, às 4h, que vai lançar a sua pré-candidatura a prefeito de Manaus pelo Patriota, partido de linha conservadora. Pois é, o Menezes é padrinho de casamento do presidente Jair Bolsonaro e considerado aí o aliado mais próximo do presidente aqui no Amazonas. Mas isso não impediu de pedir demissão da SUFRAMA, depois da pressão da bancada federal do Amazonas. 18 horas. Bom, e Flávio Antoni é o novo secretário da Casa Civil do governo Wilson Lima. Sua nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira. Flávio Antoni era diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável e agora assume a pasta deixada pelo vice-governador Carlos Almeida Filho do PTB, que pediu exoneração do cargo em maio por meio de uma carta. Flávio Antoni é formado em Direito e tem 34 anos. A Casa Civil é ligada diretamente ao gabinete do governador e tem como missão assessorar e coordenar as ações do chefe do executivo, principalmente no que diz respeito à articulação política. Ele é o terceiro nome a assumir a Casa Civil no governo Wilson Lima. 6h31 e você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o deputado federal delegado Pablo Oliva, do PSL do Amazonas, sofreu mais uma derrota na justiça. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido do parlamentar para revogar o mandado de busca e apreensão contra ele na Operação Seronato deflagrada pela Polícia Federal no dia 15 de maio. Pablo alegou que sofreu constrangimento porque o mandado de busca e apreensão contra ele foi autorizado pela 2ª Vara Federal do Amazonas. Instância, segundo ele, absolutamente incompetente em razão da prerrogativa de função. O ministro João Noronha sustentou que a matéria não pode ser apreciada pelo STJ porque não foi examinada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Operação Seronato investiga o delegado Pablo, a mãe dele, Eda Maria Oliva, o irmão dele, Pierre Oliva Souza, além dos empresários Daniel Tomiazzi, Walter Ribeiro e Arlena Maria Guimarães Gato, por suspeita de crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Pablo é investigado por suspeita de usar informações da Operação Udiat, deflagrada em 2012 pela Polícia Federal, para viabilizar a venda da empresa Só Mudas Agroflorestal, que pertencia a Eda Maria e Arlena Gato. Pelo valor de R$500 mil, né, para os empresários Daniel Tomiazzi e Walter Ribeiro. Olha só, as investigações da Polícia Federal apontam indícios de que a venda foi supostamente para ocultar patrimônio proveniente de crime. Isso é sério, pois a empresa não tinha ativos tangíveis ou intangíveis que justificasse o valor da negociação. O deputado Pablo alimenta ainda a expectativa de ser candidato a prefeito de Manaus, representando grupos conservadores de direita e seguidores do presidente Bolsonaro. Mas até agora, no entanto, né, ainda não recebeu publicamente apoio do Planalto. 18 horas. E o Tribunal de Contas do Estado está elaborando a lista de gestores ficha suja que tiveram as contas reprovadas nos últimos 2 anos e que devem ficar de fora das eleições deste ano. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Azaf Augusto. O
Tribunal de Contas do Estado deve entregar ao Tribunal Regional Eleitoral, até o início do mês de agosto deste ano, a lista de gestores que tiveram as contas reprovadas nos últimos 2 anos. Com a lista, a Corte Eleitoral define quem fica inelegível para disputar a eleição deste ano para vereador e prefeito, e o levantamento já está sendo realizado. De acordo com informações enviadas pela assessoria do TCE, a lista contém os nomes com as contas reprovadas e todas as peças processuais de cada pessoa. Segundo a Corte de Contas, o processo é demorado, pois os gestores com contas reprovadas podem ingressar com recurso e apenas após o processo encerrado, o nome é encaminhado ao TRE. A lista com os nomes será entregue pelo presidente do TCE, Mário de Mello, diretamente ao presidente do TRE, Aristóteles Turi, e ao Ministério Público Eleitoral. Depois de entregue, essa lista poderá ser consultada pelos gestores reprovados, por juízes eleitorais, por procuradores eleitorais, promotores e servidores da Justiça Eleitoral, que poderão fazer análise e cruzamento de dados. Azaf Augusto para 18 horas. 18 horas. O estelionato pela internet no Amazonas cresceu, hein? Olha só, em mais de 200% nos primeiros meses deste ano, no comparado ao mesmo período do ano passado. Isso segundo a Delegacia Interativa da Polícia Civil, ok? A clonagem do número de telefone para usar, o aplicativo de mensagens instantâneas está aí entre os principais crimes registrados. E com esse golpe, os criminosos roubam a identidade dos donos do número para pedir dinheiro emprestado de amigos e parentes. Tem muita gente aqui na capital caindo nesse tipo de golpe, como explica a repórter Nathalie Moraes. Obter vantagem ilícita, mantendo ou induzindo alguém ao erro mediante artifício fraudulento, é crime previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, conhecido como estelionato. E com grande adesão das pessoas ao mundo digital, esse crime passou a ser cometido com mais frequência no mundo virtual. Só dos 5 primeiros meses deste ano, a Delegacia Interativa da Polícia Civil aqui do Amazonas registrou 133 denúncias relacionadas a esse tipo de crime, um aumento de 216,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a delegacia registrou 42 crimes de estelionato praticados na internet. Nos meses de abril e maio, quando as regras de isolamento social ficaram mais rígidas por conta da pandemia do novo coronavírus, foram registradas 93 ocorrências. No mesmo período do ano passado, foram 18 registros. Esse jornalista foi uma das vítimas e até hoje não sabe quem fez o uso da sua imagem para se beneficiar com seus amigos. O golpe é sempre o mesmo. Amigo, preciso de ajuda. E a pessoa dizendo que estava precisando do dinheiro, mandou o número de uma conta corrente para ele depositar esse valor. O valor era R$ 4.650, não é um valor baixo. Ficaram registrados lá o número do telefone, a conta bancária em que ele queria o depósito, a mensagem, toda a conversa. Eu tirei print dessa conversa e postei nas minhas redes sociais para alertar os meus amigos, justamente para que ninguém pudesse cair nesse golpe, dizendo que eu não estava precisando de dinheiro, que eu não estava pedindo dinheiro de ninguém, que se tivesse alguém pedindo com a minha foto em meu nome, era mentira, era para denunciar o número do WhatsApp e não repassar nenhum tipo de valor. Segundo o delegado André Miura, pequenos cuidados e uma atenção maior em mensagens recebidas de números desconhecidos e e-mails com links de procedência duvidosa podem ajudar o cidadão a não cair nesses golpes digitais. É um mundo em que permite tudo. Então, um objeto pode falar, uma pessoa pode ser um médico, pode ser um engenheiro e sem ter uma confirmação. Então, as pessoas não estão acostumadas a esse tipo de situação. Então, elas são muito inocentes ao acreditar em tudo que vê. Eu acho que a questão maior nesses golpes tem relação com a passividade. O delegado também explicou que qualquer pessoa que tenha muito acesso ao mundo virtual está sujeito a ser vítima deste tipo de crime. Nesses casos, é importante deixar os contatos avisados e levar a denúncia a conhecimento das autoridades. Você tem que se aproveitar também das mídias sociais. Então, você tem que comunicar imediatamente nos seus grupos que você passou a ser vítima de um golpe. Para quê? Para que seus contatos saibam e, caso recebam alguma informação sua, já desconfiarem.
Então essa é uma primeira providência. Em segundo lugar, todo o sistema de mídia social, hoje eles já têm uma questão de denúncias, quando existe uma falsidade, alguém se passando pela pessoa. Então essa denúncia é extremamente importante também para que a própria empresa já tenha noção do que está acontecendo. E posteriormente fazer um registro, né, para consolidar essa informação, tendo também os dados do telefone, do endereço, tudo que consta. Atualmente, a Delegacia Interativa conta com 2 canais de denúncias. Um deles é pelo telefone e outro por meio do site, onde o boletim de ocorrência pode ser registrado. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. E a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu que não pode haver corte de luz dos brasileiros até o dia 31 de julho deste ano. A medida consta em resolução que trata sobre ações de proteção na pandemia do novo coronavírus. As regras valem mesmo para o caso de inadimplência e abrangem também unidades consumidoras residenciais, urbanas e rurais, incluindo baixa renda, além de serviços e atividades consideradas essenciais pela legislação, como assistência médico-hospitalar. É isso mesmo, Karine. Além da proibição aí, ou melhor, no mês passado, né, a agência também havia definido que até o final do ano o uso das bandeiras tarifárias fica suspenso. Com isso, será aplicada apenas a bandeira verde. Não haverá cobrança extra de energia na tarifa dos consumidores. Além aí dessa proibição do corte de luz, também há regras de proteção que devem ser seguidas para os funcionários das redes de distribuição, que devem seguir com medidas para evitar a contaminação dos trabalhadores pela Covid-19. Na mesma resolução, a Anael permite que as distribuidoras mantenham suspenso temporariamente o atendimento presencial ao público, como uma medida, né, para preservar a saúde dos seus colaboradores e da população, em atendimento às restrições impostas por atos do poder público. 18 horas. Muito bem, Karine Leão, são 6 horas e 41 minutos em Manaus. Vamos com mais uma na playlist de hoje, em 100,7, aqui no Melhor Mix. Vamos com a cantora Dua Lipa, Karine. Ela emplacou no começo do ano mais um topo aí, né? Chegou lá no alto, na parada Dance Club Songs da Billboard, com o single remix, inclusive, um single remixado de Don't Start Now. Pois é, e a faixa foi remixada pelo DJ e produtor musical Dom Dolla, e é essa que nós vamos escutar agora, a segunda da playlist de hoje, do 18 horas, Dua Lipa, Don't Start Now. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, 6h45, gostou aí, Karine? Remix, né, da Dua Lipa, Don't Start Now, é o Dom Dolla, o cara. Maravilhoso, ficou bom. Melhor ainda, Chegou nem sei qual que eu prefiro. Chegou nos topos aí, né, ficou lá na Billboard, né, no Dance Club Songs. Você conferiu a segunda da playlist de hoje, Dua Lipa, Don't Start Now, em 100,7. Mix. Bom, agora vamos conferir, a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, dia 17 de junho de 2020, com Karine Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, amanhã deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima, parecido com hoje, viu? Pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 81%. Mix. Bom, e voltamos a falar da decisão da Justiça que suspendeu os trabalhos da CPI da pandemia. Como já anunciamos, o desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Chícharo proferiu agora há pouco decisão liminar, suspendendo os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado pela evidência de que a definição dos membros da comissão não atendeu a requisitos previstos no regimento interno do Poder Legislativo do Estado. A
concessão da liminar foi reivindicada pelo deputado Felipe Souza, do Patriota, que alegou nos autos do processo ato supostamente ilegal praticado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, no ato de designação dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. De acordo com o deputado Felipe Souza, ele possui direito líquido e certo de fazer parte da CPI na medida em que é o indicado mais velho dentro do seu bloco parlamentar, tendo igual quociente partidário dos outros. 6h47, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Foi para combater o desmatamento ilegal e também queimadas não autorizadas no Amazonas, foi lançada na manhã de hoje uma operação integrada entre órgãos ambientais e também de segurança pública. Carlão, essa é a operação nomeada Curuquetê 2 e articulada a Operação Verde Brasil 2, deflagrada pelo governo federal para atuar no controle do desmatamento e queimadas aqui na Amazônia. O município de Humaitá foi escolhido como base da operação, como explica a repórter Nathalie Moraes. Lançada na manhã de hoje, a Operação Curuquetê 2 combaterá o desmatamento ilegal e queimadas no sul do Amazonas e região metropolitana aqui de Manaus. Essa ação será em parceria com a Operação Verde Brasil 2 do Exército Brasileiro. O nome da operação faz alusão ao rio Curuquetê do município de Lábrea, conhecido por ser uma rota comum de escoamento de madeira ilegal no sul aqui do nosso estado. Humaitá foi o município escolhido como base da operação, que já recebeu equipes no último domingo. Os centros multifuncionais do Sistema Estadual de Meio Ambiente em Apuí, Boca do Acre e Humaitá também servirão como núcleo de estratégia e inteligência para as equipes de combate envolvidas na operação. A segunda etapa da Curuquetê foi articulada no Plano de Prevenção e Combate a Desmatamento e Queimadas no Amazonas, lançado no último dia 5 de junho. Esse plano vem para orientar a governança ambiental no biênio de 2020 e 2022. E vem para frear o desmatamento ilegal no Amazonas e incentivar a longo prazo o uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase nas áreas críticas de desmatamento e queimadas, como explica o secretário de Meio Ambiente do Estado, Eduardo Taveira. Eu creio que a Operação Curuquetê 2, ela inova para além do comando e controle, ter a permanente presença do Estado em áreas críticas do desmatamento, para que possa, antes de tudo, levar cidadania e garantia do direito das pessoas que querem trabalhar e produzir, respeitando as questões ambientais. Os alertas de desmatamento aqui na Amazônia registraram recorde no mês de maio. Foram 829 quilômetros quadrados de área desmatada, o maior volume de desmatamento para o mês dos últimos 5 anos. O número é 12% acima do que foi registrado em maio do ano passado. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. E com a pandemia, as vendas no comércio varejista no Amazonas caíram 14,6% em abril na comparação com o mês anterior, refletindo os efeitos do isolamento social para o controle da pandemia de Covid-19. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgadas hoje pelo IBGE. E em abril, a taxa média nacional de vendas do comércio varejista caiu em todas as 27 unidades da federação, com destaque para Amapá, que apresentou queda de menos 33,7%, seguido de Rondônia com menos 21,8% e também Ceará com menos 20,2%. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, a queda de vendas do comércio varejista nacional também foi registrada nas 27 unidades da federação, destacando-se Amapá, registrando menos 42,8%, Rondônia com menos 40,8% e o Ceará com menos 33,8%. E na média nacional, as vendas no comércio varejista caíram 16,8% em abril, na comparação com o mês anterior, refletindo os efeitos também do isolamento social para controle da pandemia de Covid-19. Esse é o pior resultado desde o início da série histórica em janeiro de 2000 e a segunda queda consecutiva, acumulando uma perda de 18,6% no período. Bom, é a primeira
primeira vez, que a pesquisa traz os resultados de um mês inteiro em que o país está no quadro de isolamento social, já que ele começou a ser adotado na segunda quinzena de março, Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, setores com atividades consideradas essenciais na pandemia e que tiveram aí avanço no mês passado, caíram em abril. 18 horas. O Amazonas foi o 7º estado do país em isolamento social. Ontem, apesar da abertura do segundo ciclo da economia, com liberação para a prática esportiva ao ar livre e abertura de restaurantes para consumo local. Especialistas acreditam que o temor da população tem contribuído para a saída do isolamento social de forma gradual. A reportagem é de Odiné Araújo. Uma segunda-feira como há muito tempo não se via. Muita gente nas ruas e praças, correndo, andando, se exercitando. Quem não é adepto de atividades físicas preferiu ir aos shoppings todos lotados. Isso sem falar no centro da cidade, que já amanheceu cheio. Apesar de todo esse cenário, muita gente ainda permaneceu em casa mesmo com a reabertura das atividades econômicas, principalmente nos shoppings e restaurantes autorizados pelo governo do estado em Manaus. O Amazonas conseguiu manter 40,8% de isolamento social, segundo o mapa brasileiro da Covid-19. Ou seja, 4 em cada 10 pessoas preferiram ficar em casa. Para o pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, Alexander Steinmetz, a saída gradual da população reflete uma maior conscientização. De fato, tudo indica que essa saída do distanciamento social está ocorrendo de forma gradual. E quanto mais as pessoas mantêm essa consciência, essa conscientização sobre a gravidade de fato dessa pandemia, melhor a gente vai poder enxergar o futuro. Então é muito importante que todos continuem com a consciência da gravidade que essa pandemia representa e o que pode acontecer no futuro, que a gente pode ver um novo aumento se o distanciamento for relaxado de forma precoce. O índice de isolamento social de ontem foi um pouco menor do que os 43,8% do primeiro dia da reabertura, em 1º de junho. O pesquisador ressalta que o isolamento social e o distanciamento social são essenciais para definir o futuro da pandemia no Amazonas. O isolamento social teve um importante impacto nessa queda das infecções, dos óbitos no mês de maio e nessa estabilização que a gente está vendo nesse momento. Então, de fato, quanto mais o distanciamento social se mantém, ou quanto mais as pessoas mantêm esses cuidados de sair de casa em caso de necessidade, de fato, isso tem um impacto no número de casos que a gente vê aqui em Manaus. Os acreanos foram os que mais ficaram em casa no início da semana. Foram 46,2%. O menor índice de isolamento social ontem se verificou no Mato Grosso do Sul, onde somente 36,1% da população ficou em casa. Odiné Araújo para o 18 horas. 18 horas. Também 6 horas e 55 minutos e você está no melhor mês do Brasil. E agora nós vamos atualizar os números para você da Covid-19 no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E nesta terça-feira, o Amazonas registrou mais 1.241 novos casos de Covid-19, totalizando agora 58.018 pacientes infectados pelo novo coronavírus aqui no estado. 38 mortes foram contabilizadas hoje, sendo que 9 aconteceram nas últimas 24 horas. O total de pacientes recuperados subiu para 46.894 e a taxa de ocupação de leitos de UTI subiu de 53% para 58%. E agora os números atualizados do Brasil, divulgados pelo Ministério da Saúde. E em 24 horas foram incluídos 1.282 mortes no balanço de hoje, divulgados nesta terça-feira. Então, no total, somando isso tudo, nós temos 45.241 mortes decorrentes da Covid-19 em todo o Brasil. E de casos confirmados,
confirmados, nós temos 923.189 casos confirmados da Covid-19 aqui no Brasil, segundo o último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde. Agora, 6h56, vamos seguir direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, hoje informamos que para o nível de abertura das atividades econômicas em Manaus, o índice de isolamento social no Amazonas ainda é alto. Pelo menos 4 em cada 10 pessoas se mantêm em casa, de acordo com o mapa brasileiro da Covid-19. Pelo menos nas ruas é possível ver que a maioria da população usa máscaras. Os cientistas já chegaram à conclusão que as máscaras são muito importantes para diminuir o contágio. Estes dois fatores, as máscaras e o isolamento, somados aos cuidados individuais e da maioria do comércio de Manaus, podem estar contribuindo muito para a queda no número de casos. E mostram ainda que a população, ao longo dos últimos meses, tem aprendido muito e está colaborando de forma definitiva para o enfrentamento da pandemia em Manaus. Ou seja, mesmo sendo obrigada a sair de casa, está se protegendo e ajudando a proteger a sociedade como um todo. Todos esses fatos vão mostrando que a sociedade sabe se proteger, que a sociedade está se protegendo dia a dia. Hoje, todos sabemos cada vez mais que é importante que cada um faça a sua parte e não fique esperando por decisões governamentais que demoram ou nunca chegam. 18 horas. Muito bem, Karime. Então, Carlão, temos aqui uma última informação para a gente ver aqui, ó. Okay. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a quebra dos sigilos bancários de 10 deputados e um senador que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. A princípio, os parlamentares da lista são os deputados Ale Silva, Aline, Bia Kisses, Carla Zambelli, Carolina de Toni, Daniel Silveira, General Girão, Giga Peixoto, Júnior Amaral e Otone de Paula. Além desses, está também o senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. A determinação faz parte, né, Além disso, a determinação faz parte do conjunto de medidas adotadas para identificar financiadores de manifestações antidemocráticas, sobretudo que pediam o fechamento do Supremo, bem como Congresso e intervenção militar. Um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal investiga a organização dessas manifestações. Também 6h50 horas. Quando eu estava lendo aqui, cara, meu telefone tocou aí. Pois é, quem que liga no meio do jornal, né? Exatamente. Mas tudo bem. Acontece. Admirável, mundo novo. E quando a gente está lendo a notícia no WhatsApp e alguém comenta no mesmo WhatsApp, aí pula e você perde o ponto do texto. Nós estamos nas redes sociais, né? Então, exato, são coisas que acontecem principalmente no jornalismo, no programa feito com jornalismo apurado assim na hora, em real time. Ao vivo e a cores. Exato, então são todos os nossos repórteres, nossos produtores e jornalistas apurando informações quentinhas para que a gente possa informar para você em primeira mão, ou pelo menos o mais rápido possível, ok? Então é isso, gente. São informações aí fresquinhas, apuradas pela equipe de jornalismo aqui do 18 horas. 6h59, continue bem, continue em 100,7. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã, a partir das 6, com mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.